Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos invadindo o seu lar através das sintonias do Sistema Sinal de Comunicação com mais um programa Sinal Cidadania. E hoje é um dia especial para mim, para a família Sinal e para você, telespectador amigo. Hoje o programa Sinal Cidadania completa 2 anos no ar. 2 anos aí na sua telinha, todas as tardes de quarta-feira, aprendendo com você, telespectador, com uma programação especial, com dicas gramaticais, com o tema jurídico da semana e tudo sobre o nosso Aracati e, sobretudo, a participação especial de você, telespectador amigo. O Sinal Cidadania, 2 anos de existência aqui na TV Sinal, é uma satisfação muito grande e, a partir de agora, você pode ligar 3421-4567, deixando o tema livre. Você vai dar sugestões, críticas, elogios ao programa, o que você sugere para 2011, você vai ligar 3421-4567 e já começa a fazer as suas sugestões. Já tem um telespectador no ar que vai participar do tema da semana. Alô, com que eu falo? O senhor está falando com o Fleury aqui da Coab. Meu amigo Fleury, telespectador fiel, amigo e camarada, tudo bem, meu amigo? Doutor, eu sei que o aniversário é dia 7 de janeiro, entende? Certo. Eu sei que é dia 7 de janeiro, não é? Dia 7 de janeiro, muito bem. Então, veja bem, eu só queria dizer o seguinte, eu queria dar uma sugestão, como eu sou seu telespectador da TV Sinal, de todos os 2 programas da TV Sinal, se aumentasse um pouquinho o português mais, que eu sou doido para aprender português, doutor Augusto. Rapaz, você é que dá aula a mim, rapaz. Não, eu quero aprender, rapaz. Aumentasse também 5 minutos, entende, doutor? Ok, então Eu a sugestão do Fleury é aumentar pelo menos mais 5 minutos das aulas gramaticais. Pelo menos, se desse meia hora assim, para mim seria ótimo, entende, doutor Augusto? Ok, Fleury, eu agradeço. Então, se eu pudesse falar com o Bismarck, eu diria, olha, doutor Bismarck, aumente o programa do doutor Augusto, meia hora pelo menos, porque tem tudo de bom lá. Entende? Então, doutor Augusto, eu desejo para o senhor mais 10 anos, que eu sei que eu vou ver mais 10 anos. Que é isso, programa rapaz? Do senhor, entende? E eu quero aprender, que eu tenho sede de sabedoria. Rapaz, esse Fleury é muito modesto. Ele, olha, eu agradeço de coração, Fleury, a sua participação. E eu queria dizer a você, telespectador amigo, que o Fleury sempre liga para mim e me dá sugestões das aulas de língua portuguesa. Às vezes me ensina uma regra. Tudo isso que ele está falando é humildade. O cidadão é fera na gramática da língua portuguesa. Fleury, eu agradeço de coração a sua participação. Você já começa ganhando um brinde aqui, especial do nosso programa. Um brinde aqui, ó, já que você tem Veia Cultural, né? Um livro, aula violão aqui, ó, com CD. E aqui é uma promoção especial da Banca de Revista O Carlos, que tem, se você quer se encontrar com a cultura, vá à Banca de Revista O Carlos, que traz um brinde especial para o Fleury, uma linda revista, violão fácil, acompanhado de um CD da Banca de Revista O Carlos. Eu agradeço de coração a participação do meu amigo Fleury. Você pode ligar 3421-4567 e participar do tema da semana, hoje 2 anos do Sinal Cidadania. O que você sugere, quais são as sugestões para o nosso programa? A gente pede desculpas aqui ao nosso telespectador se alguma ligação não conseguir, mas eu agradeço. O programa não existe sem o telespectador. E eu queria chamar aqui membros Vou ver se eu converso com mais um telespectador. A ligação caiu. Vou conversar aqui, vou chamar aqui membros aqui da família da TV Sinal, da família do Sinal Cidadania. Quero chamar aqui a repórter Solange Araújo, o nosso coprodutor Ivanildo Pereira, já que o Davi com a Aquarela está com alguns problemas aí profissionais, resolvendo, e daqui a pouco vai comparecer aqui o nosso estúdio. Então, aqui a gente tem a repórter do programa, do quadro Desbravando o Aracati. Ela faz parte da família Sinal, faz parte do programa Sinal Cidadania. Solange, muito boa tarde. Boa tarde, doutor Augusto. Parabéns pelos 2 anos do programa. E nessa festa aqui do programa, eu queria dizer que você é uma das grandes revelações da TV Sinal. Eu agradeço por você fazer parte do quadro Sinal Cidadania. Eu gostaria de chamar aqui o nosso amigo Ivanildo Pereira, que também tem trabalhado arduamente para que esse programa vá ao ar. E agradecer aqui de coração os seus esforços, né? Boa tarde, Ivanildo Pereira. Boa tarde, doutor Augusto Neto. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, parabenizar aqui a todos, né, que estão assistindo ao programa todas as quartas-feiras, Sinal Cidadania, um programa que realmente visa levar a cidadania e a informação para todos os munícipes aracatienses. Então, parabéns, primeiramente a você, né, um desbravador da cultura no Aracati também, e a pessoa que trabalha a cidadania
apesar de pouco tempo para a sua agenda para a TV, muito corre a sua vida pessoal, mas não deixa o telespectador assistir o programa todas as quartas-feiras aqui. Olha, eu agradeço de coração, eu vou agradecer durante o programa, no final do programa, ao Dr. Bismarck Maia, nosso empreendedor maior aqui do Sistema Sinal de Comunicação. Agradeço de coração ao produtor da televisão Sinal, o Davi Caquarela, que ele mudou a cara da TV Sinal. Foi ele que também me deu essa oportunidade de estar aqui no ar. Foi ele que preparou todas as vinhetas, todas as aberturas do programa. A tecnologia que o Davi Caquarela trouxe para a TV Sinal foi um grande avanço. E eu já começo o programa de coração agradecendo pelo que ele fez por mim, pela oportunidade. Agradeço a Isó Costa Lima, pela amizade, pela tamanha oportunidade de estar aqui. A família Sinal, o nosso amigo Lúcio Reis, o Marcel Rodrigues, o meu amigo Lucídio, o pastor Marcos Paulo que está, o meu amigo Tácito Forte, que até agora não chegou para falar, mas está na estrada, e pessoas que fazem, a minha amiga Cleide Brava, a veterana da TV Sinal, que faz parte aqui da nossa família, e daqui a pouco a gente vai conversar com os membros da família Sinal. Solange Araújo, eu já soube que você andou visitando a nossa terra. Fui lá na terrinha e a gente trouxe novidades, né, que você desconhece, doutor Augusto, e também algumas coisas que estavam escondidas, né, sobre a sua pessoa. A gente conseguiu acabou assim revelando e trazendo agora para o programa de 2 anos muita gente legal, muita gente interessante. Encontramos professoras suas assim da primeira infância, pessoal da família. E foi uma festa a nossa chegada em Marcelino Vieira, porque todos nos receberam muito bem, a nossa equipe. E para mim foi uma honra estar na sua cidade, fazendo esse trabalho, que eu acredito que vai ser uma surpresa, e surpresa boa, para comemorarmos esses 2 anos de programa. E nós vamos começar chamando, né, uma pessoa que eu tenho certeza que deixou saudade na sua vida e que, olha, só falou maravilhas de você. Vamos conferir Marcelino Vieira, cidade natal de Dr. Augusto Neto. Vamos lá. Estamos em Marcelino Vieira, uma cidade entre vales e serras. É aqui nessa cidade que se desenvolveu uma das histórias mais bonitas que nós vamos conhecer hoje, a história do Dr. Augusto Neto. Numa região habitada pelos índios Panatis, chegaram algumas famílias vindas de Pernambuco e da Paraíba, com o intuito de trabalhar na lavoura e na criação de gado, e se instalaram no lugar por nome de Passagem do Feijó. O senhor Raimundo Fernandes, proprietário de fazendas de criação de gado da localidade, no ano de 1864, doou parte de suas terras para que fosse construída uma capela para Santo Antônio. No ano de 1870, por sugestão do padre Bernardino José de Queiroz, a localidade mudou de nome e passou a se chamar Vitória. O crescimento do povoado foi lento, com poucas moradias e um lugarejo bastante agradável para se viver ou visitar. Em 1943, a Vila Vitória foi elevada à categoria de distrito, com o nome Panatis, em homenagem aos seus primeiros habitantes, os índios Panatis. Finalmente, no dia 24 de novembro de 1953, pela Lei nº 909, o distrito de Panatis desmembrou-se de Alexandria e Pau dos Ferros, com o nome de Marcelino Vieira, e tornou-se município do Rio Grande do Norte. No dia 27 de abril de 1969, aqui no sítio Vaca Morta, nasceu um dos filhos do senhor Nicolino Alexandre e dona Verônica Maria. Nasceu Augusto Neto. Dona Selma, a senhora foi uma das primeiras professoras do Dr. Augusto. Como ele era? Como era Augusto como aluno? Ave Maria, ótimo. Um menino ótimo. Ainda hoje meus olhos enchem d'água quando eu falo o nome dele, porque Augusto Neto nunca me deu trabalho. Eu ensinava 18 alunos em casa. A aula era em casa, tá? Mas minha escola era em casa. Nesse tempo era em sítio, né? Vaca Morta. Aí
Ele não dava trabalho, inteligente demais mesmo. Os outros meninos conversavam, arengavam um com o outro, perguntavam demais. Dona Selma, assim, eu como professora tinha que responder, assim, meu filho, assim, assim, assim. Augusto Neto não me perguntava. Alguma vez ele dizia assim, Dona Selma, eu estou bem. Eu disse, meu filho, você está ótimo. Aí eu botava ele em argumentava com a palmatória, mas ele toda a vida foi desenvolvido. Aí um dia ele falou assim, Dona Selma, papai está com vontade de ir para Marcelino Vieira, porque Vaca Morta é município daqui, para ir para Marcelino Vieira, eu vou estudar lá. Mas será que eu pego a 4ª série? Eu disse, meu filho, tranquilo que você pega. Aí ele falou assim, pego mesmo, Dona Selma, a senhora acha que eu estudando no sítio, a 3ª série com a senhora, eu pego a 4ª, em Marcelino Vieira com os professores lá, temos um professor formado, tudo. Bem, eu só tinha a 5ª série, né? Antigamente, a 5ª série, quem naquele tempo tinha a 5ª série já sabia demais, vixe, era muito professor, né? Agora hoje não vale mais nada. Aí eu disse, pega, meu filho, tranquilo como você pega. Eu digo, não precisa professor nenhum lá da ponta você. Aí ele veio para aqui, estudar aqui, quando chegou aqui, aí tudo que passaram para ele foi aprovado. Eu, Augusto Neto, você vai estudar a 4ª série. Aí pronto, aí daqui ele encaminhou para outros cantos, né? E nunca deu trabalho, toda a vida foi desenvolvido. Ele não era menino, Maria, ótimo, um bom aluno mesmo. Como era Augusto na escola? Como era a vida dele escolar? Meu amor, Augusto Neto foi um aluno maravilhoso, muito estudioso, obediente, carinhoso. Foi aquela pessoa maravilhosa que distribuía assim um carinho, um amor entre eu e ele e também com os colegas. Foi um companheiro, era um aluno muito maravilhoso, muito bom, muito inteligente, aquela pessoa maravilhosa. Até porque até hoje existe assim um elo de amor, de carinho quando a gente se encontra. Pedro Júnior, quem é Augusto Neto para você? Augusto, além da corrente sanguínea, Augusto para mim significa trabalho, obstinação, família. Augusto Neto sempre foi um jovem que teve uma vida sofrida, filho de pais pobres, dedicou os primeiros anos de estudo aqui na Escola Estadual Padre Bernardino Fernandes, depois indo à cidade de Mossoró, levado daqui através do padre Zé do Vale, onde lá concluiu o seu ensino médio e conseguiu ingressar na Universidade Estadual no curso de Direito. Grande advogado, grande criminalista, grande amigo e, como eu falei inicialmente, é um homem obstinado ao trabalho, dedicado à sua família, é um conterrâneo ilustre desta cidade e que nós o admiramos muito. Gustavo, eu sei que você é um dos melhores amigos do Dr. Augusto. Me conta aí um pouquinho como é que foi a infância de vocês, o tempo de moleque, vamos dizer assim, aqui na cidade de Marcelino Vieira. Augusto Neto sempre foi um grande amigo, um amigo de infância. A gente era muito ligado na época da infância. Ele era uma geração acima da minha, mas eu era um menino muito precoce e tinha mais amizade assim com o pessoal mais velho um pouco do que eu, né? E a gente fez muitas peripécias aqui de jogar bola, de jogar futebol de botão, de tomar banho no rio, de sair por aí, fazia muitas coisas. Tem muitas histórias assim de nós dois, né? Essa minha casa hoje aqui é a casa dos meus pais. Hoje eu moro em Mossoró, mas meus pais sempre moraram aqui. Na minha infância, essa casa era diferente, ela era tipo aquelas casas antigas de uns 20 anos atrás. E o cimento era cimento queimado, não era cerâmica. E a gente jogava botão aqui e ele dizia, Gustavo, o melhor gramado de botão é lá na sua casa, vamos fazer um campeonato. Aí minha mãe e a menina que morava lá, aqui na minha casa
ficava pé da vida porque bagunçava, tirava a cadeira do lugar, a almofada, era aquela zorra e ele dizia, mas esse homem vem pra cá com esse monte de menino e não sei o que, aquela coisa toda, aí vamos ter paciência e não sei o que, e eu era quem pagava o pato. Depois que todo mundo saía, as confusões vinham pra cima de mim. Tempo difícil de esquecer, né? E como era Augusto? Muito namorador? Augusto Neto era assim, né? Era um cara que sempre foi um cara boa pinta, bonitão, e era boêmio mesmo, assim, só gostava do que era bom, era um dos caras que mais se vestia melhor e sempre preocupado com o visual, tinha cesto no cabelo, tinha um cabelo de banda, tinha os olhos verdes, o cabelo de banda, assim, ele tinha um cesto todo de ficar puxando o cabelo com a mão assim, se ajeitando todo, andava todo se olhando, era aquela coisa, era namorador, foi um dos caras mais namorador aqui, que as menininhas da época dele aqui passaram quase todas pela mão dele aqui. O homem era pegador mesmo, era um terror. Babal, como é a tua amizade com Augusto Neto? Bem, a minha amizade com Augusto Neto é desde adolescente, né? A gente é contra parente, né? Sou primo da mãe dele. Eu vim morar em Marcelino Vieira a partir dos meus 15 anos. E a gente era amizade de jogar bola, de adolescente, nos tempos que a gente tava começando a vida, né? E Augusto, aquele rapaz sempre dedicado, e também ele foi embora daqui muito cedo, né? Os encontros eram mais nas férias, né? Que ele foi estudar fora. Ele era um cara bem predestinado mesmo a usar esse cargo de advogado, que ele queria ser mesmo advogado. E graças a Deus ele conseguiu. E a nossa amizade de jogar bola, de encontros, nós já adolescentes, rapaz, de tomar umas e outras. E conversar essas coisas do dia a dia mesmo, né? Vocês aprontaram muito, assim? Mais ou menos. Ele era um pouco comportado. O Augusto Neto era mais o estudo. Ele sempre foi um cara mais dedicado. Ele não... E só farra mesmo de cachaça, de namoro, essas coisas. Quando a gente era mais novinho. Mas ele não era de aprontar, não. Ele era meio comportado. Na adolescência, Augusto Neto faz muitos trabalhos pastorais e é indicado pelo padre Ricardo Rocha a ir fazer um seminário de Santa Terezinha em Mossoró, Rio Grande do Norte. Pororoca, como foi tua vida ao lado do Dr. Augusto? Eu sei que vocês trabalharam juntos. Minha jovem, é difícil a gente falar sobre Augusto Neto, como era bastante conhecido aqui por todos nós, né? Era uma pessoa, naquela época, uma criança, né? Um adolescente, um menino de uma conduta exemplar, que até porque a gente considerava isso como modelo, hoje na expressão se espelhar, quando os colegas todos se espelhavam. A maioria dos colegas tinha aquela rivalidade assim com ele, porque ele era muito atencioso às obrigações disciplinares dentro da aula, e ele era muito... fazia rápido as coisas, fazia rápido, e com isso ele ganhava aquela credibilidade, aquela criança do professor, como você conhece isso, né? Quando o aluno é bem esforçado, o professor se dedica muito a ele, busca muito por ele, e até porque puxa ele como se vindo de exemplo os demais da classe. Até porque ele dizia, por que só Augusto Neto participa? Aí eu digo, você participa também. Aí eu digo, você responde o que Augusto Neto responde, agora eu vou fazer você. Mas era uma negação. Augusto Neto é quem sempre... Parece que ele era um dom. Ele tinha um dom, ele nasceu com aquele dom. Ele não tinha aquela timidez, ele era desinibido, uma pessoa aberto, comunicativo, respeitador acima de tudo aos diretores, aos funcionários, aos professores. Era um menino que, como eu acabo de dizer, serviu de modelo na época. Como demais, muitos outros passaram também por minhas mãos, do qual eu tenho hoje uma clientela de médicos, de advogados, até padres, que passaram por minhas mãos também. Eu fui assim uma pessoa que a minha parcela de contribuição, graças a Deus, eu me sinto honrado em ter cumprido, né? Agora, Augusto Neto foi uma pessoa assim, como eu digo a você, era admirado por todos nós. E além disso, tinha outros afazeres que ele gostava de fazer parte comigo. Ele parece que gostava muito de mim também. Ele era muito apegado
aquelas coisas de escola, trabalho de escola. Eu tinha umas extras também que eu fazia, que eu gostava muito de participar de trabalhos religiosos na igreja. Eu auxiliava, ajudava o padre a celebrar as missas. Eu não tenho poder, mas hoje se eu for celebrar uma missa, eu sei fazer tudo, todos os rituais religiosos. Então, de forma, ele estava sempre ao meu lado ali, e tudo por tudo, quando eu pensava, estava Abraão pertinho de mim, Augusto Neto pertinho de mim. Logo ele tinha foi criado por um senhor que era muito meu amigo, do qual o pai dele foi amigo meu de infância, de juventude. Eu mais velho um pouquinho, 4, 5 anos, mas parecidas idades. A gente costumava ir deixar o gado junto no roça, ia buscar o gado, aquela coisa. E então o pai dele era um homem muito sério, aquelas coisas de respeitar as pessoas. A gente tinha aqui um grupo de teatro, né, como ele era ligado à paróquia, e chegou a paróquia aqui não tinha padre, chegou um padre novo aqui e ele era muito ligado com a religião, por ter estudado em colégio de padre lá em Mossoró, e ele era diretor de um grupo de teatro, chamava-se Grupo Renascer, Teatro Renascer. Aí era eu, o Ismael, hoje a minha esposa, Suiane, que fazia parte também. E assim, quando tinha um evento da igreja, a gente ia lá, fazia aquelas passagens da Bíblia, a gente encenava lá, e ele era o diretor. E tinha um cara que era amigo da gente, era Timério, e tirava o juiz dele, sabe? Ele ficava doido, Timério corria para um lado, corria para o outro. Ele disse, rapaz, esse homem vai me endoidar, não sei o quê. E era aquela confusão, e era muito engraçado. E tinha as histórias também, como ele tinha vontade de ser jornalista, adorava um microfone. Quando tinha qualquer evento aqui de semana universitária, aí o homem era doente pro microfone, adorava um microfone. Aí Abraão entrou no ramo aí de festa, essas coisas, e ele era quem apresentava a Mais Bela Voz. E tem uma música que, da nossa época, que até hoje toca, né? A gente relembra quando se encontra. Uma música internacional que Voyage, tocava, e ele, meu durão, era ruim de dançar, ficava o gingado que ele não tinha de dançarino. Era uma festa, era engraçado, era um tempo muito bom. Os tempos de hoje são outros, acho que a molecada não viveu o que a gente viveu na nossa infância e adolescência. Mas assim, como eu acabei de falar, a gente tem muita história, tem muita coisa assim, que se a gente for prolongar, a gente passa o dia todinho aqui falando só de coisas boas, porque foi um tempo muito bom, que deixa muita saudade. Há um ditado que diz, santo de casa não obra milagres. O Dr. Augusto Neto quebrou esse paradigma. Aqui nesse fórum, ele fez 15 júris, obtendo 14 vitórias. Muito bem, o Dr. Augusto, como vocês já conhecem, é aquela pessoa extrovertida, mas sempre compromissado com a sua profissão. E isso é revelado através da sua postura como pessoa, como advogado. E no tempo em que a gente convivia, no tempo em que a gente vivia aqui em Marcelino Vieira, todos, cada um com um objetivo comum, que era justamente galgar uma profissão para que a gente pudesse, no fim, pôr mão a um diploma e vir prestar serviço à nossa comunidade e prestar serviço a quem precisasse de nós, mas sempre tinha aquela responsabilidade de ser uma pessoa muito direcionado a seus objetivos. O Dr. Augusto Neto era uma pessoa extrovertida, mas sempre compromissado com os seus propósitos. Um dos casos mais difíceis foi o assassinato do seu tio e amigo, Josemar Augusto, ex-prefeito da cidade de Marcelino Vieira. Augusto Neto, como advogado, foi uma peça fundamental para conseguir a condenação do assassino. Luizinha, você é moradora de Marcelino Vieira e também veio contratar os serviços do Dr. Augusto, em um caso que parecia muito difícil. Conta pra gente como é que foi esse caso. Bom, esse caso foi há 3 anos atrás.
né? Foi o assassinato do meu esposo e assim, era um caso que não tinha, para a cidade, não tinha como ser resolvido, né? Porque nenhum advogado queria pegar o caso, porque achava difícil e impossível. E com uma vinda de Dr. Augusto aqui na cidade, e de repente, né, bateu aquela ideia que ele poderia trabalhar nesse caso e encontrar alguma solução. Como eu queria, eu e totalmente a cidade queria uma resposta, ou seja, queria saber, ver a justiça e queria, assim, algum meio, quem foi. Conversei com ele e ele disse que se eu tivesse qualquer pista, qualquer coisa, ele tomaria o caso, né? Então, nós conversamos, contratei e dali nós começamos nada mesmo, ninguém tinha pista, nada. Mas ele começou a ter ideia, começou a trabalhar e foi tudo assim, montado sobre ideias, né? E nesse trabalho começamos a descobrir e ele foi fundo mesmo no processo. E fomos até júri, né? Chegamos até ao júri. E, assim, para mim e para muita gente foi de vitória, porque ele conseguiu o objetivo dele e eu também, né? Apesar que para a justiça, como a justiça sempre é lenta e cega, passou, não teve. Mas para mim foi de grande valor, porque foi desmoralizado e foi feita a justiça. Foi aqui neste lugar bonito, mais conhecido como açude do governo, que José Augusto Neto fez sua primeira matéria jornalística. Pré, quando o doutor Augusto chega aqui no teu bar, que vem aqui apreciar as belezas do açude, o que ele pede aqui? Qual é o cardápio dele? Um peixinho. Ele gosta de peixe? Uma cachaçinha, bem sossegado, um somzinho bem baixinho, que ele não gosta de muito barulho, uma música internacional que ele gosta muito. E fica no canto dele sossegado, principalmente a família dele, quando ele vem a mãe dele, os irmãos dele, os cunhados dele, a esposa dele, o bichinho dele. Quando ele vem aqui, ele passa o dia todo, chega aqui de 9 horas, sai de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Augusto Neto sempre foi um menino batalhador e sempre procurou dar orgulho aos seus pais, Nicolino Alexandre e Verônica Maria de Lima. Dona Verônica, a vida de vocês, a vida de Augusto Neto foi muito sofrida aqui no sítio. Eu me casei em 68 e vim morar aqui, uma casinha aqui que não existe mais. E tive Augusto em 69. Vivia na pobreza, com muita dificuldade, meu esposo doente, tinha um nervo fraco, mas a gente era feliz e não sabia, né? E criei eles 3 aqui. Quando chegou o tempo de eu botar ele na escola lá na cidade, nós se ajeitamos e fomos morar lá numa casinha, naquela mesma casa, mas só era 2 vãos. Augusto toda a vida quis estudar. Estudou aqui o 1º ano, o 2º. Quando eu cheguei lá em Marcelino Vieira para matricular ele, Abraão, aí com 15 dias a diretora mandou me chamar, dizendo que Augusto acompanhava o 2º, tinha que ir para o 2º ano, que acompanhava bem, que ele já sabia ler, escrever bem. E nunca me deu trabalho sobre os estudos, né? Brincava muito. Aqui eles brincavam aqui nesse terreiro até 9 horas, 10 horas. E a gente vivia aqui 8 anos. Morava aqui perto da tia dele. A tia dele muito boa, muito limpa, muito prestativa, queria muito bem a eles. Eles viviam aqui nesse terraço, aqui brincando. E passei 8 anos aqui nesse chão. Na ajuda do pai dele. O pai dele morava ali naquela casa ali embaixo, ajudava a gente, né? E a gente criava galinha, criava um bodinho e umas cabecinhas de gado. De muito sofrimento, de muita pobreza. Mas, graças a Deus, agradeço a meu Deus, que Deus me deu uma família maravilhosa, né? Meus filhos, é tudo na minha vida. E meu esposo doente, mas nós se amávamos muito.
vivia feliz. Graças a Deus. Augusto, para mim, é um exemplo de vida, é um ser humano cheio de atitudes boas, um rapaz humilde, de família humilde, que a gente batalhamos, eu junto com minha mãe, meu pai, para formar ele no curso de jornalismo, que era o sonho dele, e acabou o destino cruzando ele passando para a faculdade de Direito. E o sonho do jornalismo ficou um pouquinho até a opção de optar para jornalismo ou direito. E as dificuldades da gente muito grande, o curso de jornalismo exigia, sim, a questão de sobrevivência, era um curso, você tem que ralar mais. Aí o curso de direito é um curso que requeria mais a questão de setor financeiro, ele seria mais rápido. Augusto optou para o direito. Depois veio essa Aracati, que é a cidade que acolheu Augusto, até porque que a gente tem que pedir às pessoas de Aracati e agradecer como recebeu Augusto, que ele hoje, graças a Deus, é um dos homens reconhecidos no direito criminal e agora nessa área de jornalismo, tão sonhada com ele, e também na área de escritor, que ele hoje é um escritor famoso, livro na 4ª edição, Advogado de Cristo. Para nós é uma honra, porque foi uma batalha. Foi uma batalha muito grande da minha mãe, dos meus irmãos, e hoje, Augusto, hoje, graças a Deus, um homem bem renomado. Ismael, é verdade que além de irmão, você é o melhor amigo do Dr. Augusto? Realmente eu tenho uma admiração grande por meu irmão, apesar de eu ser o mais novo da família, mas meu pai foi embora mais cedo e ele ficou sempre sendo o titular da família. Sempre quando eu estudava em Mossoró, quando ele ia sair para Mossoró de 4 horas da manhã, eu me acordava para esperar ele no ônibus. O ônibus passava de 4 horas da manhã. E quando ele chegava, a gente ia brincar de bola, participar. E depois que ele se formou, eu sempre venho acompanhando a trajetória da vida dele. Eu sou suspeito a falar porque eu sou irmão, mas tem feito muito sucesso como advogado, inclusive aqui na região da gente. E tenho uma grande admiração por Augusto Neto. Realmente é um grande criminalista. Não é à toa que ele fez 18 júris em Marcelino Vieira, conseguiu obter 17 vitórias. Até porque esse último júri que ele teve agora aí, rapaz, perdeu o julgamento. Eu disse, não, meu irmão, você não perdeu o julgamento. Você desmascarou um crime perante a sociedade Marcelino Vieira que nunca ia acontecer com outra pessoa. Você foi contratado pela viúva, um processo que estava parado, você conseguiu colocar na cadeia tanto o mandante como o pistoleiro, passaram 1 ano e 4 meses, todos os dois. Infelizmente a sociedade quis absorver. Eu falei até isso para ele. Então o que eu tenho a dizer ao meu irmão, que além de ser meu irmão, é meio que ser meu pai, é um grande amigo, e o que eu desejo para ele, muita felicidade, e tanto na vida pessoal como na vida profissional, que ele tem passado também por algumas nuvens negras, e peço a Deus que ilumine cada dia mais a vida dele. Falar dele, eu tenho um orgulho muito grande de ser irmã dele e amo muito ele, sou muito grata a Deus de ter um irmão como ele. E o que eu tenho a dizer que ele participou da minha vida muito bem, na minha infância e até hoje. Sempre foi participativo na minha vida. Eu, por ser a primeira irmã mulher, a minha mãe sempre comentava que ele era muito ciumento, muito pegajoso comigo, né? E muito cuidadoso, muito atencioso e muito carinhoso. Eu lembro também quando ele foi estudar fora, que foi uma forte emoção para a gente, por ele estar tentando realizar o sonho dele, mas ao mesmo tempo aquela falta que a gente ia sentir dele. Eu lembro também do meu pai, que passou 3 dias doente, né? Com tanta saudade que ele fez, a falta que ele fazia ao nosso viver.
E é isso. E quero deixar que eu amo muito ele e que eu agradecer os filhos que ele tem, que eu amo demais, que é a minha sobrinha Sara, que foi a minha primeira sobrinha, que é a filha dele, a César e agora a pequena Fiorella, né? Que encanta os nossos corações. E doutor Augusto hoje, falando como cunhado, é maravilhoso ainda, porque ele nos ajuda sempre. Até hoje eu sigo através do seu trabalho, como profissional, como um pai que ele é, como um marido e como família, ele é um exemplo muito grande. Ele hoje, graças a Deus, está bem sucedido profissionalmente e sei que ele foi bem aceito e continua sendo bem aceito em Aracati, até porque hoje é uma satisfação muito grande em dar seu depoimento, porque ele faz há 2 anos esse programa na TV Sinal, né, Cidadania, e que para a gente é um orgulho muito grande, porque aqui na nossa cidade, como cidade pacata, dizem sempre aqui, lá não vai subir, mas graças a Deus ele saiu, quebrou esse tabu, saiu para fora, lutou bastante e hoje está mostrando através do seu trabalho como advogado e também dando a sua contribuição na TV Sinal, que é um programa que a gente já conhece, que é aberto, livre para o público. E para nós é só um orgulho. Doutor Augusto hoje e sempre vai ser um orgulho. Bom, obediente, filho do cidadão e é um alto advogado, homem de muito futuro. Meu pai, nesta data tão significante para nós, eu gostaria de dizer-lhe uma porção de palavras, de elogios e de estima, mas prefiro resumi-la dizendo: amo-te como um filho e como um cristão. Você me gerou, foi e é um amigo de todas as horas. Reza por mim nas tuas noites solitárias. Enfim, você é um ser humano essencial para a minha vida. Neste dia significativo, não posso presentear-lhe com bens materiais, mas lhe ofereço uma lágrima de carinho, reconhecendo o que fizeste por mim e pela nossa família. Não desanime, tente superar os desafios da vida, pois todos nós temos a capacidade de renascermos a cada dia. Do seu filho, do seu amigo e admirador Augusto Neto.